pensar demais pode ser um problema. Porque de tanto conjecturar, de tanto ficar pensando, pensa, chega um momento que você começa a caminhar para trás. As nossas escolhas, elas não são obrigatórias, mas as consequências das nossas escolhas, sim. No livro de Deuteronômio 30, versículo 19, diz o seguinte: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, repita essa palavra comigo, por favor. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Agora. Eu penso que o agora sempre será um momento definidor nas nossas vidas. O agora eu começo a construir o meu amanhã. O agora define o que eu vou viver daqui 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos. E por que a palavra do Senhor diz, agora escolham? A falta de escolha também é uma escolha. A Bíblia é um livro com muitas e muitas orientações. Orientações a respeito da nossa vida financeira, orientações que são encaixadas na nossa vida sentimental, familiar, saúde. A Bíblia é um livro muito rico em informações, conhecimento, experiências, mas principalmente em poder. Mas a Bíblia não é um livro de imposições. Em nenhum momento a Bíblia vai nos impor absolutamente nada. A palavra do Senhor, ela não nos obriga a nada. Muito pelo contrário, ela nos alerta sobre as consequências das nossas escolhas. Então, diante de nós sempre teremos à disposição a escolha de fazer e a escolha de não fazer. A escolha de lutar e a escolha de nos entregarmos. A escolha de nos alegrarmos pela fé ou nos permitirmos vivermos uma vida abatidos. Mas uma coisa é muito clara, repita comigo, por favor: eu escolho. Mais uma vez, eu escolho. Olhe para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: você escolhe. Você escolhe qual é o rumo que a tua vida vai tomar. Você escolhe como você vai agir ou reagir diante das circunstâncias. Você escolhe qual é o futuro que você vai viver. E é extremamente importante, é necessário que todos nós tenhamos uma clareza a respeito dos nossos objetivos. Os nossos objetivos, eles não podem ser superficiais ou rasos. Eu preciso saber o que eu quero e aquilo que eu não quero. Exemplos concretos. Quem é que deseja ganhar mais? Convenhamos, se nesse mês, ainda não é 5º dia útil, você receber R$100 a mais, concorde comigo, você já não ganhou mais? É o que você gostaria de receber? Saúde. Se você tem a pretensão de emagrecer um determinado peso, e depois de 1 mês, você vai lá e se pesa, e percebe que você emagreceu 200 gramas.
Você emagreceu, não emagreceu? Era o que você desejava? Por isso eu preciso ter um foco, estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo. Eu não simplesmente desejo ganhar mais. Eu quero ganhar tantos R$ 1.000 a mais. Não necessariamente eu quero somente emagrecer. Não, eu quero emagrecer 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. E por que é tão importante ter clareza do lugar que você deseja chegar? Porque fica muito mais fácil estabelecer um padrão de comportamento, uma rotina, para que você possa chegar a esse determinado lugar. Eu estabeleci um foco a curto, médio e longo prazo. Alguns meses atrás eu tive o privilégio de estar presente, conhecendo a nossa igreja lá dos Estados Unidos. Eu não sei, possivelmente, na inauguração oficial, nós estaremos lá de novo, mas eu vou chegar de uma forma diferente. Eu comecei a fazer uma aula de inglês. Então eu tenho a certeza que se eu for passar uma vergonha lá, ela vai ser muito menor. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei pesando 106 quilos. Eu me pesei ontem 97. Então, de todas as formas, eu tomei a decisão. Eu vou terminar o meu ano melhor. Como eu tenho um alvo, falar melhor, perder determinada quantidade de quilos, fazer um determinado número de leituras, eu precisei organizar toda a minha agenda, toda a minha rotina, para chegar nesse resultado. Quando o meu alvo é vago, eu quero. Você quer o quê? Eu quero. Se torna mais difícil estabelecer uma rotina que te leve à vitória. Muito mais difícil. A partir do momento que eu tenho esse alvo, eu tenho qual é aquele que eu desejo que seja o meu resultado, o tempo todo eu tenho que deixar a minha mente no modo consciente para que eu consiga chegar lá. Porque é muito fácil, no meio da caminhada, o meu foco é aí. Eu ir na direção errada. É muito fácil eu me deparar com impedimentos que me façam voltar para trás. Mas a partir do momento que eu estabeleço um foco, um alvo, eu não posso parar. 1 Samuel 17, a partir do versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uma belíssima recompensa foi apresentada. Normalmente, diante das recompensas da vida, os nossos olhos crescem, a nossa vontade cresce, as nossas ambições crescem. Perceba que diante dessa recompensa, o homem que tivesse a coragem de enfrentar Golias, definiria numa mesma batalha a vida financeira, a vida sentimental. Já parou para pensar o que é viver uma vida sem ter que pagar impostos? Porém, Davi não foi enviado para este lugar com o propósito de lutar.
Qual foi o propósito inicial de Davi? Servir. Ele não sabia que Golias estava lá. Ele não tinha pretensões de receber uma recompensa. Ele não foi visando o que ele iria trazer de volta. O foco dele era: eu preciso levar algo aos meus irmãos e ao comandante do exército. Repita comigo, por favor. O servir abre portas para grandes recompensas. Nesse momento da história, azeite já tinha sido derramado sobre a cabeça de Davi. Ele já tinha unção para ser rei. Em muitos casos, tem pessoas que elas crescem um pouquinho, elas recebem um pouquinho a mais, e qual é a tendência do ser humano? Tupetudo, orgulhoso, arrogante. Ele poderia muito bem ter dito: levar queijo, trigo, contrata um Uber, vai pelo iFood, manda um outro, peça para outra pessoa. Eu tenho unção de rei, eu não faço esse tipo de coisa. Mas tenha com você a seguinte frase e carregue para o resto da sua vida: ninguém cresce tanto ao ponto de nunca mais precisar servir. Não importa qual seja a tua estatura, não importa qual é o teu lugar hierárquico dentro de uma empresa, não importa o quanto você prosperou na vida, não importa quantos títulos você conseguiu colocar ou antes ou depois do seu nome, não importa se na tua porta está escrito lá líder, gerente, CEO, presidente, dono, fera, top, maravilhoso. Quem quer continuar crescendo não pode parar de servir jamais. Davi viveu momentos incríveis ao longo da vida dele, mas essa foi a batalha que projetou ele para um nível diferente. Até esse momento ele era desconhecido. Depois desse momento ele se tornou herói nacional. Até esse momento ele era pastor de ovelhas. Depois desse momento ele se tornou rico, influente. O seu nome estava correndo pessoa por pessoa. Ele se tornou uma verdadeira referência. Mas porque esse homem teve a humildade de servir. E olha como que são as coisas. Ele foi para levar algo, ele voltou trazendo muito mais consigo. Por que muitos não conseguem voltar para casa com esse muito mais? Podendo ser de realização, credibilidade, ou até mesmo no quesito financeiro, porque são poucos que estão dispostos a entregar, a levar. Aqui nós vemos um homem que venceu a batalha mais importante que existe na vida de um homem, aquela que acontece aqui dentro, aquela que ninguém vê, que ninguém sabe o que está acontecendo, mas lá dentro você sabe onde você está sendo confrontado. Quando alguém te pede algo, e aí existe muitas vezes aquela briga com aquela vaidade. Ah, não vou fazer. Ah, não sei. Principalmente se você tiver o pensamento que a pessoa que está pedindo, talvez ela não é merecedora daquele lugar, daquela posição, de que você fez muito mais do que ela, que você merece muito mais do que ela.
E muitas vezes é servindo quem nós não queremos servir que vai nos abrir uma porta para uma recompensa extraordinária. Muitas vezes é servindo, por exemplo, parte dos alimentos estava sendo levado para quem? Os seus irmãos. Eu não preciso dizer para ninguém que, principalmente da parte de Eliabe tinha um histórico de perseguição em relação a Davi. Ele poderia muito bem ter dito para aquele: seja criativo na tua mente aí, eu não vou levar isso não. Quando você tem um espírito humilde, você dá condições do Senhor te promover de uma forma extraordinária. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta que Davi fez deixou muito claro que algo despertou dentro dele. Ele viu que a situação não estava certa, aquilo o incomodou e ele se levantou para lutar. Repita comigo, por favor. Por trás de todo problema existe uma bênção. Muitas vezes aquele inimigo que você não quer enfrentar, aquele seria o caminho em que você seria elevado a uma posição mais alta. Por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que compartilharam que dentro da empresa tinha ou um setor ou um cliente que ninguém queria lidar. Sabe aquele lugar que é sinônimo de quase perder os cabelos da cabeça? Aquele lugar ou setor que é sinônimo de estresse, é sinônimo de e todo mundo foge, todo mundo dá o migué, todo mundo inventa N desculpas para não ter que lidar com aquela situação. E eu já vi pessoas agarrando essa batalha que ninguém queria batalhar, e por resolver aquela questão, essa pessoa é honrada de uma forma diferente dentro da empresa. Já vi pessoas recebendo aumento salarial por resolver um problema que ninguém queria lidar. Eu já vi pessoas sendo colocadas para liderar um grupo, depois que lidaram com uma situação que ninguém desejou lidar. Muitas vezes o que eu mais evito é o caminho que o Senhor está abrindo diante de nós para nós chegarmos ao lugar que nós mais desejamos. Quem já ouviu aquela expressão? É fazendo o que eu não quero que eu chego no lugar que eu mais quero. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi, ele não focou no como, ele focou o resultado, a vitória sobre aquele gigante. Quando eu foco no tamanho do problema, quando eu foco no tamanho do adversário, vai expandir, vai crescer dentro de mim incredulidade, medo, insegurança e aquele desejo de não querer entrar naquela batalha. Parafraseando de uma forma mais simples, quando eu foco o sacrifício, eu não colho o quê? O benefício. Quando eu me pego olhando demais no tamanho da dificuldade, o tempo que eu vou levar para chegar lá, o tanto de adversários que eu vou ter que passar, quantas coisas eu vou ter que superar ao longo da caminhada, obrigatoriamente, eu estou, ou melhor, inevitavelmente, eu estou alimentando os sentimentos errados dentro de mim. Quando na verdade aquilo que está diante de mim, por mais assustador, por mais complicado que seja, existe algo muito melhor por detrás.
Quando Davi perguntou a respeito da recompensa, ele já estava ajustando o foco. Por exemplo, eu vou citar os mesmos exemplos que eu citei no início da reunião. Eu vou viajar. Para falar inglês melhor, vai exigir de mim tempo de dedicação. Vai por mim, ó. Você gosta de ler? Eu detesto ler. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Para mim, leitura é um grande desafio. Mas qual é o benefício? Quando eu chegar lá, eu não vou precisar dizer assim, ó, fulano, vem aqui me ajudar. Atividade física, se eu quiser atingir um determinado peso, eu vou ter que passar muita vontade. Eu vou ter que me cansar enquanto muitos estiverem descansando. Eu vou ter que sacrificar ali, muitas vezes, 1 hora, 1 hora e meia do meu dia para praticar uma atividade física. E dependendo do dia, da disponibilidade, do horário, eu vou ter vindo muitas vezes de um dia intenso de trabalho, vou ter me esforçado ao máximo, mas qual é o benefício? Toda roupa que eu vestir vai fazer com que eu me sinta melhor. Então, diante dos obstáculos da vida, eu não foco Golias, eu foco o que está por detrás do Golias. Eu não olho para o suor, eu olho para aquilo que eu vou receber depois que eu suar. Eu não olho para aquilo que é intimidador, eu olho para a vitória que eu vou alcançar após eu enfrentar aquilo que me intimida. Davi, ele não pensou 2 vezes, ele foi direto, ele disse, eu vou lutar contra esse homem. Vocês não têm que temer. Pensar demais, preste bastante atenção e receba da forma certa. Pensar antes de uma situação é importante? Sim. Pensar demais pode ser um problema. Porque de tanto conjecturar, de tanto ficar pensando, pensa, chega um momento que você começa a caminhar para trás. Começa a caminhar para trás. Por experiência própria, eu tive alguns desafios ao longo da vida, em que de imediato, quando eles me foram propostos, eu pensei assim, eu vou, acho que vai dar certo. E aí quando você entra naquele teu momento particular, aí você fica naquele pensamento assim, mas e se não der errado? E se não der certo? E se der errado? E se não sair como planejado? Aí você começa a pensar em tudo, menos naquilo que te dá esperança, menos naquilo que te dá força para continuar. Nós acabamos gastando mais tempo pensando naquilo que vai roubar a nossa motivação e coragem, do que propriamente naquilo que é bom. Então tome muito cuidado, que talvez você tenha essa mesma batalha que eu tive que enfrentar. Talvez alguns aqui sejam aqueles que conjecturam demais, quando na verdade pensei, pus na balança, estou indo, vou enfrentar o Golias, Deus é comigo, Ele vai me honrar, Ele vai abrir portas, eu vou me arriscar nesse projeto. E é assim, repita comigo por favor, aquilo que eu penso é o que eu irei fazer. A Bíblia não diz, Provérbios 23:7, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ontem, desde cedo, eu estava pensando num açaí bem gostoso. O que eu fiz à noite? Comi um açaí gostoso, porque eu fui atrás daquilo que estava aqui dentro. Se eu passar um dia inteiro pensando na bendita pizza, ou naquele dia, ou daqui poucos dias, o que eu vou fazer? Dentro de Davi existiu o quê? Vitória sobre Golias, por isso ele foi. Literalmente, repita comigo por favor, a mente chama, o corpo obedece. Se existe dentro de você, vai existir fora de você. Se dentro de você, você já fugiu do Golias, você vai fugir do Golias aqui fora. Se dentro de você, você já enfrentou Golias, você vai enfrentar o Golias aqui fora.
Se dentro de você já venceu toda a oposição, aquela resistência, as críticas, as afrontas, tudo aquilo de negativo que foi liberado contra a sua vida, então tudo aquilo que está aqui fora é só questão de tempo. Você vai se posicionar e você vai vencer. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Levante a sua voz, vamos juntos, repita isso comigo por favor. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Troca a palavra, lutar. O que você já não ouviu ao longo dessa vida que você não teria condições de fazer? Você não tem condições de avançar, você não tem condições de ser feliz, você não tem condições de ocupar esse cargo, você não pode estudar nessa escola, você não pode fazer essa faculdade, você não pode trabalhar nessa empresa, você não pode falar com esse tipo de pessoa, você não pode acertar a tua vida sentimentalmente falando, se casar com fulano de tal, você não pode isso, você não pode aquilo. Nós vamos ouvir muitos você não pode ao longo da vida. O problema não é o que você ouve. O problema são as coisas que nós acreditamos. Em muitas ocasiões eu já vi pessoas deixando de fazer algo porque ouviram de alguém que elas não podiam, elas compraram como verdade. Tem um caso muito específico que me marcou. Um rapaz, ele cresceu ouvindo que ele não poderia liderar um grupo. Em outras palavras, ocupar uma posição de gerência, uma posição mais relevante dentro de uma empresa. Coordenador, aquele que lida com equipes. Olha como que são as coisas. Chegou o dia, um dos dias mais especiais e mais esperado por esse rapaz. O dia que o patrão falou assim, ó: Joãozinho, sobe aqui na minha sala. Normalmente, só de ouvir essas palavras, sobe aqui na minha sala, já bate aquele receio. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Estou chamando para a sala da correção, sendo chamado para a sala da correção. Enfim, o Joãozinho foi lá. O patrão vira e fala: tem um lugar que está vago, e eu quero que você ocupe esse lugar. Você vai trabalhar, você vai se tornar gerente, aí a partir de hoje você não fica nesse setor, você vai lidar com o setor tal. E a propósito, você vai ganhar tantas vezes mais. O que o Joãozinho fez? Não, obrigado. Palavras dele. O patrão perguntou: mas por quê? Não, eu acho que eu não dou conta. Então perceba porque aquele rapaz, ele ouviu e infelizmente acreditou. Ele estava tendo a chance da vida dele de ganhar mais. Detalhe, era um pai de família, ele ia dar uma vida melhor à sua família, mas porque ele acreditou nas palavras negativas que foram liberadas, infelizmente ele não foi. E aí, olha como são as coisas. Lembra que no início da reunião nós falamos? As escolhas não são obrigatórias, mas as consequências dela são. Ele não foi. O que aconteceu depois de não ter ido? Arrependimento. Por dentro o coração dele queria explodir. Chorou, se lamentou, triste. A dor do arrependimento, ela é brutal. Quando você sabe que você tem que fazer algo e você não faz, é brutal. O que acontece depois despedaça você por dentro, justamente porque ele não soube lidar com aquilo que existia de negativo dentro dele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe quem que estava falando isso para Davi? Saul, o líder daquele exército. Alguém interessado na vitória sobre Golias. Alguém em tese que estava próximo a Davi. Então muitas vezes nós vamos ouvir
de pessoas que estão próximas a nós, pessoas que talvez tenham interesse na vitória, mas a cegueira é tamanha, é tão grande, que as pessoas ao nosso redor acabam engrandecendo o nosso problema e nos diminuindo, acabam falando que nós somos pequenos demais e a posição é grande demais. Por exemplo, num relacionamento, eu já vi muitas pessoas relatando, sabe aquela expressão? É muita areia para o seu caminhãozinho? Não é muito diferente desse contexto. É colocar o lado de lá nessa posição e colocar você numa posição mais baixa. Infelizmente eu já vi pais fazendo isso com filhos, dizendo: ah, filho, isso aí não é para nós não, isso aí é para o fulano, é para o ciclano, para o beltrano, nós somos só isso, nós só vamos fazer isso. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi calou Saul com a sua convicção. E quer ver um negócio muito curioso? Davi estava compartilhando os seus testemunhos pessoais. Davi estava mostrando para aquele homem quem ele era. Já perceberam que diante de alguns momentos da nossa vida, nós nos deparamos com momentos mais desafiadores, onde nós já estamos acostumados, sabemos como lidar, sabemos o que fazer, talvez até temos uma certa experiência, e quando a gente chega lá, é como se tudo tivesse desaparecido? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, alguns por maldade, outros nem sabem que estão fazendo isso, acabam trabalhando para que você perca a sua identidade. Caramba, mas eu sabia fazer isso. Mas acabam comprando aquelas informações que tinham sido liberadas naquele momento. Davi estava dizendo: não, pera aí, Saul, ó. Eu vou falar o tipo de pessoa que eu sou. Eu sou o tipo de pessoa que quando o leão vem, eu mato o leão. Quando o urso vem, eu mato o urso. Quando acontece isso, eu faço isso. Eu não sou esse tipo de pessoa que você está descrevendo. E outra coisa, ele já tinha vivido experiências com Deus, porque não se iluda. Uma pessoa por si só não vence o leão e o urso se ela não tiver relacionamento com Deus. Ou você acredita que tem como? Muitas vezes o que é falado naquele momento nos faz esquecer aquilo que a gente já venceu lá atrás. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, sendo que em outras batalhas contra o leão e o urso, o Senhor já deixou claro: ó, estive aqui o tempo todo, não é agora que eu vou te abandonar, né, meu filho? Davi, ele não mediu esforços para proteger aquilo que era dele. Perceba que aqui diz: quando uma ovelha era levada, eu já ia atrás para recuperar. Às vezes, aquele um cliente, aquela uma pessoa, aquela uma oportunidade, é só o começo de várias e várias perdas que nós poderíamos sofrer. Então, de imediato, quando perdia um, ele já se posicionava. Porque aquele um poderia levar a uma segunda perda. Aquele segundo cliente, na hora que eu vejo, eu já perdi mais 3. Depois daqueles 3, às vezes eu perco mais 4, mais 5. Então não tem dessa: é só uma ovelha. Não, é a minha ovelha. É só um cliente? Não, é o meu cliente. É só uma pessoa? Não. São minhas oportunidades, é a minha vida, é o meu negócio, é a minha loja, é o meu, é aquilo que o Senhor me deu, eu não vou aceitar perder. Davi, ele era responsável pelas ovelhas, e ele nunca culpou o leão e o urso, mas ele enfrentou. Ele não disse: eu perdi porque aconteceu isso.
Deu errado por conta disso, é por conta do fulano, é do ciclano, é do governo, é por causa do leão, do urso. Não, muito pelo contrário. Repita comigo, por favor. Eu não culpo o problema, eu enfrento o problema. Terceirizar não melhora e não resolve o meu problema. Assumir a responsabilidade, sim. Teu servo pode. Vamos juntos, levante a sua voz. Teu servo pode. Todas as vezes que disserem para você, você não pode, você vai dizer, o teu servo pode. Eu posso, Deus é comigo. Eu posso vender sim, eu posso atender sim, eu posso conquistar sim, eu posso construir o que é meu sim, eu posso vender aquilo que estão falando que eu não posso, eu posso sim. O que você nunca pode dizer é o seguinte, diante de uma pessoa que diz você não pode, você tem razão, nunca, jamais. Quando disserem você não pode, você vai dizer, eu posso, claro que eu posso. Você está errado. Você não me conhece, não conhece o Deus que está comigo. Você não pode levantar a tua empresa, ou se posso. Você não pode pagar as suas dívidas, ou se eu posso, não só posso, como vou pagar. Você não pode tirar o teu nome do vermelho, posso, estou tirando, estou resolvendo, estou rompendo, estou avançando. Você não pode abrir as portas da tua empresa, você sempre vai trabalhar para alguém. Querido, eu vou te deixar falando sozinho, e eu estou indo lá porque eu posso, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou chegar lá, porque Deus vai me honrar. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como eles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Em outras palavras, diante disso, já não falo mais nada. Tá bom, você já me convenceu, só vai. A convicção de Davi era tão grande, que não existia tamanho, oposição, palavras, quem estivesse falando não importava. Ele sabia que Deus era com ele e Deus daria uma grande vitória. Levante a sua voz e repita isso comigo, por favor. Eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu sei que nesse final de ano eu vou vencer todas as minhas batalhas, porque Deus é comigo. Se coloquem de pé todos, por favor. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Sabe o que é curioso? Saul estava diante do mesmo problema que Davi, correto? Saul estava tendo a mesma oportunidade. Saul tinha toda aquela armadura, todo aquele aparato à disposição para ele usar. Nem para ele estava servindo porque ele não estava usando. Mas ele estava tentando fazer encaixar em Davi para que Davi usasse. Às vezes vem pessoas com comentários, com conselhos, com determinado jeito de fazer as coisas que não está dando certo nem para ela. E ela quer lutar para nos vestir com aquele mesmo padrão, com aquela mesma mentalidade, com aquele mesmo comportamento. Se era tão eficaz aquela armadura, aquele jeito de se vestir, por que ele mesmo não estava colocando diante daquele inimigo, enfrentando aquele inimigo? É muito fácil as pessoas se aproximarem de nós
tentando dizer o que nós precisamos fazer. E é o que mais vai ter. É o que mais vai ter. Gente palpitando, falando. E nem ela mesmo coloca em prática o que ela está falando. Não deixe que o mundo tente colocar em você um padrão que lá fora não está dando certo. Saul, ele tinha a coroa. Saul tinha o status de rei. Saul tinha armas e homens à disposição. Mas ele não tinha uma atitude corajosa de fé. Mais importante do que estrutura, mais importante do que uma empresa gigantesca, metros e metros quadrados de empresa, mais importante do que muitas vezes recursos financeiros, é você saber ter atitude diante da vida. Porque eu posso ter tudo isso e não ter atitude, eu não tenho nada. Como eu posso não ter nada disso, ou ter num tamanho muito inferior, recursos menores, uma empresa em comparação a outras menor, mas eu ser uma pessoa de muita atitude. Eu estou me lembrando aqui de um rapaz que ele tem uns 2 ou 3 anos que eu tive contato com esse rapaz, acredito que uns 3. Ele veio de um outro estado para tentar a vida aqui no estado de São Paulo, mais precisamente São José do Rio Preto. Quando ele chegou aqui, ele não tinha aonde morar, ele não tinha aonde trabalhar. Então os primeiros dias dele aqui, sabe onde ele morou, onde ele dormiu? Na rua. Como na rua ele não tinha acesso fácil a um lugar para tomar banho, ele tinha pouquíssimas roupas e as roupas não estavam em boas condições. Ele começou a trabalhar no que deu para trabalhar. Ele começou a vender doce, água e não sei mais o que no semáforo, só para conseguir levantar um capital, ir para alguma pensão, pegar algum espaço para ele morar e também encontrar um lugar para trabalhar. Vocês acreditam que de 15 em 15 dias, fazendo isso, ele estava ganhando quase R$2.000 a cada 15 dias? Então no mês ele chegava a ganhar quase 4. Pouco recurso, pouca estrutura, muita atitude. Mais importante do que aquilo que eu tenho é o que eu estou fazendo com aquilo que já está nas minhas mãos. Às vezes você pensa, eu não tenho muito. Repita comigo, por favor. O meu pouco é o suficiente para Deus. Deus não te escolhe por aquilo que você tem ou não tem, mas Ele usa você pela tua postura, pelas tuas atitudes de fé, pelo posicionamento firme e constante. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Golias vinha com seu escudeiro, Davi ia com Deus. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco o caso dele. Outro contexto. Quem aqui já foi desprezado? Levanta as mãos, por favor. É ruim, não é? Mas isso não pode te parar. Porque a resposta certa precisa ser maior do que a rejeição que você sofreu. Sabe aquele fazer pouco caso? Você entrar em um determinado lugar e a pessoa fazer assim, ó. E te trata com aquele desdém? Querido, ela pode te ignorar, mas não tem como ela ignorar o seu posicionamento.
ele foi rejeitado pelo próprio inimigo. Ele foi tratado como menos pelo rei. Lá atrás ele foi esquecido pelo próprio pai. Isso não parou ele, não fez com que ele alimentasse um sentimento de amargura, porque alimentar a amargura é alimentar a amarração na vida, retrocesso na vida. Muito pelo contrário, ele seguiu vivendo a vida. Seguiu vivendo a vida. É muito curioso, né? Às vezes nós recebemos elogios, palavras bonitas são ditas a respeito de 15, 20, 30 pessoas. Às vezes um abençoado, fala uma coisa ruim e o teu mundo desmorona. Não. Nós precisamos viver a nossa vida blindados do que acontece ao nosso derredor. Estão falando, não importa, eu sigo a minha vida normalmente. E se ele estiver do meu lado, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Estão criticando, estão ofendendo, estão dizendo que não posso, isso, aquilo. Não importa. Estou sendo rejeitado, não importa. Eu sigo normalmente. Eu teria muito mais coisas para ler. Eu vou cortar para não estender. Uma coisa é bater no peito e dizer: eu sou, eu posso, eu vou enfrentar. Outra coisa é quando você se depara com um gigante. Tem pessoas que antes da batalha falam bonito, na hora H fogem. Davi, vamos colocar dessa forma, além de falar bonito, ele falava do que ele acreditava, da fé que existia dentro dele. As atitudes dele refletiram a sua palavra. Porque quando o inimigo veio se aproximando, lá diz que ele correu em direção ao problema. Repita comigo, por favor: eu não venço aquilo que eu não enfrento. Se você não enfrentar, se você não confrontar, a vitória não será um acidente, ela não será ocasional. Ele correu em direção. Ele foi com tudo. Imagino que deve ter sido uma cena de filme. Mas foi um filme bem curto, tá? Porque quando a luta começou, ela começou e acabou. Já me leva para um outro pensamento. O ser humano tem uma grande tendência a sempre esperar o pior demais, o difícil demais, o complicado demais, e às vezes é mais fácil do que parece. É mais difícil lidar com aquilo que acontece internamente do que propriamente com Golias. Quer ver um negócio simples? Uma das conversas mais desagradáveis que tem, são aquelas em que você tem que lidar com assuntos chatos. Falar a verdade pra gente não é fácil. Cobrar pessoas não é fácil. Falar do erro do outro quando precisa ser apontado, falado, corrigido. Não estou falando de crítica, estou falando de resolver problema. Não é fácil. Quem aqui já teve a experiência de ficar tenso para ter uma conversa com alguém, e aí quando você foi para conversar, a sensação posterior foi: nossa, foi mais fácil do que eu imaginava. Quem já passou por isso, levanta as mãos. Davi contra Golias. Grande, assustador, ele pega a pedra e joga no meio da testa de Golias. Ele cai, acabou o filme. E não teve continuação, o filme acabou naquilo mesmo. Porque ele teve coragem de enfrentar. Quando disseram não, ele disse sim. Quando disseram vista isso, ele se vestiu da armadura de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, porque ele sabia que o que ele não poderia fazer, o Senhor ajudaria ele a vencer. Deus supriria em tudo aquilo que ele não tivesse. E ele disse assim no 46: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Parafraseando: e toda a terra saberá que nós não estamos sozinhos, Deus é conosco. Feche os seus olhos, por favor. Nós não temos tanto tempo, nós temos poucos minutos
mas eu acredito que a palavra ela penetrou o seu coração. Deus é com você, Ele vai te capacitar. Escolha o certo agora. Muitas vezes o desafio que você está fugindo até o dia de hoje é o desafio que vai abrir as portas para que o seu nível seja elevado. O que você está fugindo hoje é o que vai trazer uma credibilidade e uma notoriedade maior para você. Muitas vezes do lugar que você não quer pisar com a planta dos teus pés, é desse lugar que virá a maior recompensa da tua vida. Deus não nos deu espírito de covardia, de insegurança, de pavor. Não, Ele deu espírito de força, de poder, de equilíbrio, de amor, de autoridade. Você tem o que é preciso. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração e com as suas palavras você dissesse: Senhor, eu não vou fugir da minha batalha. Senhor, eu não vou fugir do meu desafio. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou confrontar o que precisa ser confrontado. E eu vou vencer esse gigante que está parado diante de mim. Eu não vou fugir, porque o Senhor dos exércitos, Ele está junto comigo. Eu não vou permitir que o medo tome conta da minha vida, porque o meu Deus, Ele não falhará. O meu Deus não falhará. Diga isso: o meu Deus não falhará. E levante a sua voz, o Senhor quer te ouvir. Diga isso: o meu Deus não falhará. Ele está comigo, Ele vai me acompanhar. E ainda dentro deste ano eu vou vencer este problema. Ainda dentro deste ano eu vou vencer essa batalha. Davi não teve medo, ele disse: hoje mesmo o Senhor, Ele vai me dar vitória contra você. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo eu vou vencer este problema. Se porventura você está sofrendo de algum tipo de problema financeiro, apresente ao Senhor qual é e diga exatamente isso: hoje mesmo eu vou vencer essa crise financeira. Hoje mesmo eu vou vencer essa crise, essa falta de vendas que eu estou passando neste momento. Hoje mesmo essas dívidas serão pagas, elas vão desaparecer. Hoje mesmo esse nome sujo, ele vai literalmente ser mudado, alterado. Eu não vou ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de limitação que me impeça de crescer, que me impeça de avançar. Não, muito pelo contrário. A partir de agora, essa crise está sendo vencida. A partir de agora, eu estou rompendo com este padrão negativo. A partir de agora, eu vou avançar, eu vou encarar, eu vou correr em direção ao problema. Eu vou parar de fugir do problema. Muito pelo contrário, eu vou correr em direção a este problema e eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer esse desafio, porque aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. O Senhor dos exércitos está comigo. Golias estava levando o seu escudeiro, Davi estava levando o poder e a autoridade do seu Deus. Então quem venceria essa batalha? Não tinha como Golias vencer, não tinha como Golias avançar. Aquele que estava acompanhando Davi dava a certeza, a convicção àquele homem de que ele iria vencer naquela oportunidade, aquela batalha. Assim como eu creio que hoje você vai vencer nos seus desafios, hoje você vai vencer cada uma das suas batalhas. Você não será envergonhado, você não será mais humilhado, você não vai mais sofrer com as afrontas que têm chegado contra a tua vida. Sempre que disserem você não pode, o que você vai dizer? Eu posso, Deus é comigo. Sempre que disserem você não tem condições, levante a sua voz e diga: eu tenho condições, eu vou enfrentar, eu vou avançar, eu vou construir uma grande vida, porque o meu Deus está comigo. Eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer esse embaraço, eu vou vencer essa luta. Não adianta, mesmo que familiares digam você não pode, Deus está falando que você pode. Mesmo que o seu patrão diga você não pode, você vai dizer: eu posso, eu posso. Comece a declarar: você pode vencer, você pode avançar, você pode prosperar, você pode vencer como nunca, você pode avançar, você pode progredir, você pode construir um futuro poderoso. Não importando há quanto tempo você tem vivido essa dor, não importando o quanto é o tempo que você está sofrendo com essa realidade. Não, você pode romper, você vai avançar,
avançar, você vai progredir. Não foque no tamanho do desafio, foque no fato que Deus é com você, foque no teu resultado. Existe uma recompensa grandiosa te esperando, existe uma recompensa sobrenatural te esperando, existe uma vida incrível te esperando. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para a recompensa, olhe para o seu Deus. Não foque naquilo que se vê. A Bíblia diz: aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que você não pode ver, isso é permanente. A vitória é permanente. A vida que Deus quer te dar é uma vida permanente. Ele quer estabelecer você no lugar de honra, em um lugar de milagres, um lugar de bênçãos. Ele quer colocar você no lugar mais alto. Ele quer te elevar às alturas. Ele quer que você voe alto como águia. Ele quer que você viva um tempo extraordinário em nome de Jesus. E é dentro desse final de ano. Projeta para mim as empresas aqui, por favor. Senhor, eu oro por cada uma das empresas que estão neste altar. Eu oro por cada uma delas, Senhor. Meu Deus, eu não conheço todos os endereços, mas eu quero declarar pela fé, meu Deus, que aonde existir, aonde estiver uma empresa de uma pessoa ligada ao Ministério Mudança de Vida, Senhor, essas empresas vão prosperar, essas empresas vão crescer, essas empresas vão avançar. Testemunhos um atrás do outro têm chegado, e eles não vão parar de chegar, eles não vão parar de chegar, eles não vão parar de chegar, porque o teu povo vai vencer. Meu Deus, eu oro profetizando multiplicação. O teu povo vai viver um período de grande multiplicação, multiplicação no faturamento, multiplicação nas vendas, uma multiplicação no que diz respeito a resultados. Contratos serão assinados, clientes vão chegar aos montes. O teu povo vai romper, Senhor, o teu povo vai romper. Nós estamos plantando para isso, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos jejuado, e o teu povo será honrado, o teu povo será abençoado, justificado de todas as formas possíveis. Eu oro, Senhor, se porventura existe algo amarrado, que seja desamarrado agora. Se existe algo travado, seja destravado agora, e a partir de agora vai caminhar novembro e dezembro, 60 dias de vitórias, 60 dias de definições, 60 dias de milagres. O teu povo vai viver 60 dias de grandes alegrias. Não vai faltar, vai sobrar. 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 Vai sobrar, vai sobrar. Eu oro, Senhor, pelo teu povo. Eu oro por esse crescimento sobrenatural. Abençoe a obra das mãos do teu povo. Meu Deus, aonde o teu povo pisar com a planta dos pés, que eles sejam honrados, favorecidos pelo Senhor, que eles sejam exaltados, promovidos de uma forma extraordinária. Eu oro pelo crescimento, eu oro por avanços, eu oro por progresso, eu oro por uma fluidez extraordinária em nome de Jesus. Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. Se porventura é na tua empresa, direcione as suas mãos para a região da tua empresa. Se é para a tua casa, para a tua família, direcione as suas mãos para lá. Se é para alguma outra questão que você precisa de uma definição, direcione as suas mãos para lá, e você vai dizer como Davi disse: hoje mesmo eu vou alcançar grande vitória, hoje mesmo eu vou vencer a minha batalha, hoje mesmo neste lugar eu vou me alegrar, hoje mesmo neste lugar eu vou avançar, hoje mesmo eu vou ver tudo caminhando de uma forma surpreendente, hoje mesmo eu vou me alegrar como nunca antes. E vi os teus anjos, Senhor, na rua tal, no endereço tal, meu Deus, no número tal, no bairro tal, na empresa tal, e vi os teus anjos aonde o teu povo precisa de definição, e eles viverão, alcançarão essas definições. Eu oro pelo crescimento, eu te abençoo, eu declaro assim será, em nome de Jesus. Volte à posição original. A vitória de Davi aconteceu fora, porque já existia isso dentro dele. Ele foi bem sucedido fora, porque dentro ele já viu a queda do gigante. Então, com seus olhos fechados, mas com os olhos da fé abertos, veja a queda do gigante, veja as crises sendo vencidas, veja você vivendo um final de ano poderoso, extraordinário, veja você sendo recompensado de uma forma surpreendente.
Veja tudo fluindo de uma forma sobrenatural. Se veja no lugar mais alto, nas posições mais altas, vivendo uma grande vida, construindo uma grande história, vivendo a materialização de sonhos e projetos. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que esses 50 e poucos dias que nós temos até o encerramento deste ano serão os dias mais abençoados da tua história de vida. Você será favorecido, honrado como nunca. Deus vai te justificar, Ele vai te levantar, e tudo aquilo que tinha tudo para dar errado vai dar certo. E ainda dentro deste ano você viverá experiências inéditas. Grande crescimento vai alcançar você, a tua empresa, a tua casa, a tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.